A história da Alemanha nos últimos 75 anos é uma história de sucesso. O país se recuperou da vergonha e da devastação da Segunda Guerra Mundial e se transformou numa das principais potências econômicas do mundo. Porém, decisões ruins, um ambiente internacional instável e as mudanças tecnológicas ameaçam o modelo de desenvolvimento alemão. Após a recessão de 2023, há muitos sinais de que a economia alemã também irá contrair em 2024. Esta será a crise econômica mais longa de Berlim neste século. A crescente frustração que se seguiu entre os cidadãos prenuncia uma crise política como o país não via desde 1945. Abre-se um novo capítulo na história alemã e ninguém sabe o que nele estará escrito. Vamos examinar a crise alemã. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Não digo isto por emoção, mas por compromisso. Estou preocupado com o que está acontecendo neste país neste momento. Nunca comecei um novo ano tão preocupado como estou em 2024, anunciou o líder do grupo da União Democrata Cristã CDU, Friedrich Merz, no X em 21 de janeiro. Num breve post, o líder do maior partido da oposição da Alemanha resumiu o estado de espírito dos seus compatriotas. Os alemães estão profundamente preocupados. Temem até que a própria existência da democracia no seu país esteja ameaçada. De acordo com uma pesquisa publicada pela revista Esther no final de janeiro, 63% dos entrevistados expressaram tais receios. Os eleitores do SPD, 86%, e os eleitores dos Verdes, 85%, estão muito preocupados com o fato de a democracia na Alemanha ser contestada e com a possibilidade de os extremistas assumirem o poder. As únicas pessoas que não têm medo de tal cenário são aquelas que pretendem votar na AfD. Apenas 6% deles expressaram a crença de que uma ditadura está chegando. Mas há um consenso quando se trata de outros medos. De acordo com a pesquisa anual da Versicherung, cerca de 65% dos alemães estão mais preocupados com o aumento do custo de vida. Em seguida, vem o medo de que o aluguel ou a compra de imóveis se torne muito caro, e o receio de aumentos de impostos e cortes em assistências sociais, com 57%. Em quarto lugar, vem o medo de novas ondas de refugiados, com 56%. Portanto, poderíamos dizer que o alemão médio tem mais medo de ficar pobre e de que o seu país seja invadido por estrangeiros. Ao mesmo tempo, o chamado índice de medo, registrado pela Versicherung, tem aumentado continuamente durante 5 anos. O índice já ultrapassou os 45 pontos anteriormente, atingindo 52 em 2009. Mas naquela época, isto não foi acompanhado por uma perda de confiança nos políticos. Durante décadas, os eleitores tenderam a oscilar entre a CDU, o FDP e o SPD, ou partidos menores de tendência esquerdista como os Verdes. Agora, os eleitores alemães procuram outros representantes. O maior beneficiário deste processo é o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD. Depois de um ano com perspectivas ruins, teremos mais um ano fraco, disse Michel Ruther, diretor do Instituto para a Economia Alemã, à agência de notícias dpa no final de dezembro. Ele comentava os resultados de uma pesquisa realizada por seu instituto entre 47 associações industriais alemãs, representando mais de 9.000 empresas. Os resultados mostram que 23 organizações esperam que a produção no seu setor caia, enquanto 15 esperam que permaneça no mesmo nível de 2023. Também se espera a queda nos investimentos. O clima não tem sido tão ruim desde a crise de 2009, lembrou Ruther. Naquela época, a recessão alemã durou um ano. Desta vez, a recessão não tem fim à vista e a Alemanha está numa trajetória de declínio de 0,3% do PIB em 2024. Então, por que isso? Se os preços do gás voltaram ao nível anterior à invasão da Ucrânia pela Rússia, até um pouco mais barato, são outros fatores que começaram a estrangular a economia.
o Banco Central Europeu reviu para cima a sua previsão de inflação na zona do euro para 2024. Isso significa que as taxas de juros permanecerão elevadas durante os próximos meses, antes da tão esperada queda da inflação para 2% dentro de 2 anos. Até lá, os especialistas do BCE preveem o crescimento econômico continuará a ser travado à medida que o aperto monetário e as condições de crédito adversas se concretizem na economia real. Ao mesmo tempo, os efeitos dos ataques de foguetes contra navios que passam no Mar Vermelho são cada vez mais perceptíveis. Os Houthis conseguiram paralisar a rota marítima mais curta entre a Europa e o Extremo Oriente, que são parceiros econômicos vitais para a economia alemã. De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, IFW, cerca de 10% do comércio externo da Alemanha é transportado por via marítima, e a maior parte pelo Mar Vermelho. Agora, os navios percorrem um caminho mais longo de 2 semanas contornando a África. Isso resulta em custos muito maiores e interrupções no fornecimento de componentes necessários ao processo produtivo. O que significa na prática? No início do ano, a Tesla anunciou que a sua fábrica gigante perto de Berlim seria fechada de 29 de janeiro a 11 de fevereiro. A escassez de componentes fabricados na Ásia interrompeu a produção de carros elétricos. Tempos de transporte significativamente mais longos estão criando esta lacuna na cadeia de abastecimento, disseram os executivos da Tesla. Isto ocorre no momento em que 2/3 das empresas alemãs afirmam estar em processo de transferência da produção para os Estados Unidos ou para o Extremo Oriente. E de acordo com o estudo da Deloitte, a Alemanha está a tornar-se um local cada vez menos atraente para o investimento industrial. Citação: há um medo generalizado da desindustrialização na Alemanha, e esse medo é certamente justificado. Os preços da energia ainda são elevados segundo os padrões internacionais. Grande parte da infraestrutura necessita de renovação e a burocracia é paralisante. Fim da citação, de Axel Hoppner, na Handelsblatt, em 30 de janeiro. O tom alarmista do artigo de um especialista em questões econômicas tem fundamento. A desindustrialização significa a saída dos elementos mais valiosos da economia e, portanto, uma redução nas receitas do orçamento do Estado. Não só estas empresas, mas também aqueles que para elas trabalham deixam de pagar impostos. Os novos investimentos param, os empregos desaparecem e a inovação cai. Durante mais de 70 anos, a riqueza e o sucesso da Alemanha foram construídos sobre grandes corporações industriais. Hoje, não existe outra base para estabilizar toda a economia. Se a produção industrial da União Europeia cresceu 1% em 2023, a da Alemanha diminuiu 0,3%. Isso não deveria surpreender, já que o preço médio da eletricidade na União Europeia é de 32 centavos por quilowatt-hora, em comparação com 47 centavos na Alemanha. Em tal situação, é difícil imaginar a indústria alemã competindo com a chinesa, que tem um quilowatt-hora até 5 vezes mais barato. Isto, combinado com os subsídios governamentais, significa que as empresas chinesas estão apenas a um passo de dominar as indústrias que deveriam ser a locomotiva da economia alemã com o avanço da transição energética. Por exemplo, o pânico tomou conta dos fabricantes de painéis fotovoltaicos no ano passado. Quase 40 empresas, principalmente da Alemanha, incluindo a Heckert Solar e a Nextwave, apelaram às instituições da União Europeia para bloquearem a expansão chinesa nos mercados europeus, o que poderia levar a falências em massa. Igualmente preocupante é o fato de a China se ter tornado um dos principais produtores de acumuladores de energia e de turbinas eólicas, que são vendidas principalmente na Europa. Embora o governo alemão tenha decidido congelar os preços da energia para ajudar as empresas nacionais e fornecer um pacote financeiro de 200 bilhões de euros para apoiar a indústria, os efeitos destas medidas ainda não são visíveis. Além disso, em novembro de 2023, o Tribunal Constitucional decidiu que a reutilização do orçamento de 60 bilhões de euros para combater os efeitos do coronavírus como um pacote de apoio à economia é inconstitucional. Citação: a tentativa do governo Scholz de contornar os limites da dívida da Constituição alemã não tem precedentes. Fim da citação de Merz.
Sem surpresa, o político elogiou o veredito do tribunal e, dirigindo-se diretamente a Scholz, declarou: os sapatos que usa como chanceler da República Federal da Alemanha são pelo menos 2 números maiores que o seu. O líder da CDU tinha motivos para estar satisfeito. A decisão do Tribunal Constitucional significou que a coligação do semáforo estava em sérios apuros para o orçamento de 2024, agravados pelo fato de uma lei aprovada em 2020 ter acabado de expirar, suspendendo a chamada trava orçamentária contra o estouro da dívida por 3 anos. Como resultado, foi apenas no início de fevereiro que o Bundestag aprovou um orçamento de 477 bilhões de euros para 2024, com novos empréstimos de 39 bilhões de euros. Pela primeira vez desde 2019, o teto da dívida previsto na Constituição foi novamente aplicado. Isto significou muitos cortes nos subsídios, inclusive para os agricultores. Mas poderia piorar. Segundo o jornal Handelsblatt, a crise está se agravando e o ministro das Finanças, Christian Lindner, não sabe onde encontrar os 20 bilhões de euros necessários para cobrir as despesas em 2025. Uma fonte anônima do governo informou ao jornal que o déficit orçamentário será de dezenas de bilhões. Além disso, em dezembro de 2023, os rendimentos dos títulos de 10 anos do governo alemão eram em média de 2,11%. Há 2 anos, eram de menos 0,53%. Assim, os dias em que os mercados financeiros estavam dispostos a pagar um prêmio para emprestar ao governo alemão definitivamente acabaram. Agora é Berlim quem paga os juros da dívida e há uma taxa crescente. Isto deixou a economia alemã sem fôlego, a indústria saindo do país e o orçamento público lutando para encontrar as receitas necessárias. Os pacotes de apoio financeiro às empresas estão se tornando mais caros, ao mesmo tempo que a aflição pública aumenta, e isto é apenas o começo dos problemas da Alemanha. A economia alemã está sobrecarregada por problemas para os quais não há ideias sobre como resolvê-los. O primeiro é a escassez de trabalhadores qualificados, que se agrava há anos. Atualmente, há uma escassez de 1,73 milhão de trabalhadores qualificados, principalmente nas indústrias de alta tecnologia, e isso é 1 milhão a mais do que há 10 anos. Depois dos preços da energia, esta é a maior razão para a saída em massa das empresas alemãs. Afinal, é muito mais fácil encontrar pessoal qualificado na Europa Central, nos Estados Unidos ou na China, do que trazê-los para a Alemanha. Acontece que os especialistas procurados não querem se estabelecer na Alemanha e, se o fizerem, querem partir muito rapidamente. De acordo com as pesquisas do Instituto de Investigação Econômica Aplicada de Tübingen, isto acontece porque os estrangeiros não se sentem bem-vindos e são sufocados pela burocracia local. Os salários também não são muito bons. Então, depois de alguns anos, eles fazem as malas e se mudam principalmente para os Estados Unidos. Mesmo a nova lei de imigração para trabalhadores qualificados, em vigor desde novembro de 2023, não parece garantir um avanço. Segundo especialistas do mercado de trabalho, isso não simplificou em nada na área dos procedimentos burocráticos. E para contratar um especialista estrangeiro, os empregadores ainda têm de esperar meses pelas licenças necessárias. Existem cerca de 2,6 milhões de pessoas registradas como desempregadas na Alemanha. Isso significa que para cada 100 vagas de emprego, há cerca de 150 desempregados. Porém, não estão qualificados para trabalhar, nem estão dispostos a se especializar. Na verdade, o sistema de segurança social alemão incentiva isso, permitindo uma vida relativamente confortável sem a necessidade de emprego. Mas isto também está mudando, embora não através de uma ação planejada do governo. Os cidadãos dependentes do sistema de segurança social começaram a perder acesso aos recursos estatais devido ao afluxo de imigrantes, referidos na Alemanha como refugiados. Os benefícios a que têm direito são mais generosos do que em outros países da União Europeia. Os refugiados que vivem em centros de acolhimento têm acesso à alimentação gratuita e a 150 euros por mês. Isto está consagrado na lei e o Tribunal Constitucional decidiu que não pode ser reduzido arbitrariamente. Estes custos são suportados pelos orçamentos dos municípios onde vivem os migrantes.
Ainda há a obrigação de fornecer-lhes abrigo, roupas e alimentos. Ao longo de 2023, mais de 220 mil novos migrantes foram registrados na Alemanha, com o primeiro pedido de asilo. E os cerca de 1 milhão de deslocados na guerra na Ucrânia estão se registrando como asilados para receberem o mesmo pacote de ajuda. Os benefícios quadruplicam quando é concedido o status de asilo e os benefícios para crianças também estão incluídos. Segundo dados oficiais, um casal com 3 filhos menores recebe 1.903 euros por mês. Isto é um pouco menos do que o auxílio-desemprego a que tem direito a mesma família de cidadãos alemães, que é de cerca de 2.263 euros. Ao mesmo tempo, existem cerca de 250 mil migrantes na Alemanha, cujos pedidos de asilo foram rejeitados. Estima-se que mais de 80% deles não podem ser legalmente deportados através das fronteiras, porque nenhum outro país os aceitará ou acabariam numa zona de guerra. De acordo com uma sondagem realizada por uma empresa de pesquisa alemã, em conjunto com pesquisadores da Universidade de Hildesheim, até 60% dos municípios descreveram a sua capacidade de garantir assistência social aos migrantes como difícil, mas ainda viável. Já 40% disseram que estavam em estado de emergência. Curiosamente, 77% dos refugiados estão morando em alojamentos das autoridades locais, e isto significa que, para os alemães nativos, a habitação é escassa, assim como os fundos para benefícios sociais. Este ano, Olaf Scholz quer alterar a lei para permitir a deportação em massa e restringir o acesso a benefícios. O dinheiro será substituído por cartões de pagamento que garantam gastos apenas em locais designados pelas autoridades. Mas nada disto irá impedir a silenciosa guerra por recursos do Estado de bem-estar social. Os cidadãos mais pobres e os migrantes que os utilizam tornaram-se rivais perigosos, uma vez que a crise econômica significa que os recursos estão diminuindo e o número de pessoas que querem utilizá-los está aumentando rapidamente. Isto leva à frustração e à xenofobia. Os cidadãos alemães, sentindo-se empobrecidos, começam a prestar atenção em quanto dos recursos do seu país vão para eles ou para os estrangeiros. Estas tensões sociais são exacerbadas pelos elevados preços da energia, que afetam não só a indústria, mas também os cidadãos. O termo pobreza energética entrou no vocabulário. Em meados de 2022, foi relatado que o número de alemães que gastam mais de 10% do seu rendimento em aquecimento, água quente e eletricidade aumentou de 14% para mais de 25% em apenas 12 meses. Ou seja, 1/5 da população era considerada pobre em energia. Verificou-se também que a classe média é cada vez mais afetada por este fenômeno. A pobreza energética ameaça 41% dos alemães neste extrato social. Passou mais um ano e no final de 2023 a situação parecia ainda pior, pois, apesar do congelamento dos preços da energia desde março de 2022, as faturas de luz e aquecimento tinham aumentado em média 33%. Com isso, cerca de 40% dos alemães podem agora considerar-se pobres em energia. Ou seja, gastam mais de 10% do seu rendimento com este gasto. Em apenas 3 anos, seu número aumentou mais de 3,5 vezes. Estas pessoas estão tendo que reduzir os gastos, dificultando ainda mais o desenvolvimento de uma economia largamente baseada no consumo. Chegou-se ao ponto em que, num país antes próspero, mais de 5,5 milhões de pessoas já vivem em famílias que não dispõem de meios financeiros para aquecer adequadamente as suas casas. E, ao que parece, uma melhora na redução significativa nos preços da energia parece impossível. O fechamento das últimas usinas nucleares pelo governo de Olaf Scholz fez do carvão, do gás, da energia eólica, da biomassa e da energia solar os principais combustíveis da Alemanha. Os preços do gás caíram significativamente, mas o preço das licenças de emissão de CO2 que as empresas de energia têm de pagar está 3 vezes mais caro do que há 5 anos. Assim, o carvão e o gás deixarão de ser fontes baratas. É também discutível se as energias renováveis podem salvar a situação nesta fase da transição energética.
dada a falta de instalações de armazenamento de energia baratas e a instabilidade desta fonte de eletricidade. Uma análise realizada pelo Banco Central Europeu em março de 2023 apontou que a utilização de energias renováveis aumenta os preços da eletricidade em média 11% em relação aos combustíveis fósseis. Com até 46,3% da eletricidade na matriz energética da Alemanha proveniente de energias renováveis, e com a energia convencional também não sendo barata, não há margem de manobra para baixar os preços. Por causa da transição energética, os alemães estão condenados a pagar caro e terão que conviver com isso. O enfraquecimento da economia, o empobrecimento dos cidadãos, o número crescente de riscos e a falta de esperança, tudo isto começa a ter impacto no comportamento social na República Federal da Alemanha. O descontentamento foi demonstrado pela primeira vez pelos agricultores, cujos protestos varreram o país. Os anúncios do governo de cortar os subsídios ao diesel os levaram a bloquear estradas e cidades. Em 5 de fevereiro, cerca de 100 mil tratores participaram dos bloqueios, paralisando o trânsito em todos os estados. Transportadores e pequenos empresários aderiram aos protestos. As suas exigências incluem a revogação do aumento dos pedágios incluído no orçamento, a abolição do imposto sobre o CO2 e a continuação do subsídio ao combustível agrícola. O Sindicato dos Agricultores da Lufthansa também convocou uma greve. Os protestos começaram a parecer uma bola de neve que só ganha força. Curiosamente, também começaram os bloqueios das sedes regionais da rádio e televisão públicas da NDR, como forma de protesto à falsa representação dos manifestantes. As críticas não são dirigidas apenas à NDR, mas à mídia como um todo, informou o Die Welt em 5 de fevereiro. A crescente desconfiança dos meios de comunicação e da elite dominante há muito que se reflete nas pesquisas de opinião. De acordo com uma pesquisa sobre as preferências dos eleitores, realizada em fevereiro de 2024, diz que os atuais tempos politicamente turbulentos também se refletem na previsão das eleições. Segundo este estudo, se as eleições fossem realizadas hoje, a coligação atual no poder cairia. O SPD obteria 15% dos votos e os verdes 13%, enquanto os liberais do FDP e o esquerdista Die Linke não alcançariam o coeficiente eleitoral com 4% e 3% dos votos respectivamente e não entrariam no Bundestag. A CDU deveria vencer com 31% dos votos. A AfD, que estava em alta, pode ficar desapontada, uma vez que o partido de direita caiu para cerca de 19% das intenções de voto, graças ao surgimento da aliança Sarah-Wagenknecht, que obteve 6% das intenções. A partir de hoje, segundo as pesquisas, um novo governo poderá ser formado após as eleições por uma coligação entre a CDU e o SPD e uma coligação entre a CDU e os Verdes. Mas ainda falta 1 ano e meio para o fim do mandato atual, e o conjunto de crises alemãs está apenas começando a se acumular e intensificar. Especialmente porque 66% dos inquiridos dizem que o governo está fazendo um mau trabalho, enquanto apenas 28% pensam o contrário. Portanto, muita coisa pode acontecer. E assim, o principal obstáculo a um maior crescimento da AfD é o medo generalizado de radicais na sociedade alemã. Cerca de 79% dos entrevistados consideram que as manifestações contra o extremismo de direita que têm ocorrido na Alemanha há várias semanas são positivas. Curiosamente, apenas 38% disseram que eram contra a AfD. No entanto, os estados do leste são onde o partido de direita ganha mais espaço. Com exceção de Berlim, a AfD está no topo das pesquisas, com uma vantagem significativa sobre os partidos tradicionais. De acordo com uma sondagem, o partido tem atualmente 36% dos votos na Turíngia, 34% na Saxônia e 32% em Brandemburgo. No caso dos demais partidos, o nível de apoio varia muito de estado para estado. A crescente popularidade da aliança Sarah-Wagenknecht nos 3 estados da Alemanha Oriental também é impressionante. Isto é importante porque as eleições para os parlamentos regionais serão realizadas este ano na antiga República Democrática da Alemanha.
e parece que será muito difícil formar governos nos parlamentos estaduais sem a participação da AfD. Se o partido até agora marginalizado chegar ao poder num destes estados, há o risco de o medo do partido entre alguns eleitores noutras partes da Alemanha começar a diminuir, enquanto que a vontade de apoiar o seu programa radical como expressão de suas frustrações aumentaria. Este cenário torna-se plausível pelo surgimento de um concorrente da coligação no poder, mas também de um potencial parceiro de coligação. A Aliança Sache-Wagenknecht iniciou a sua carreira política na Alemanha Oriental, juntando-se ao partido que governava o Estado comunista. As propostas do seu partido são fortemente anti-imigração, eurocético e pró-Rússia, ao mesmo tempo que se centra na promessa de reconstruir o estado de bem-estar social. Portanto, não é muito diferente daquilo que a AfD prega, e ao mesmo tempo enquadra-se bem no estado de espírito da parte radicalizada do eleitorado. Com isso, já existem dois partidos, a esquerda e a direita da cena política na Alemanha, que rejeitam o consenso político sobre as questões-chave do país, apelam ao populismo e assustam cada vez mais os principais partidos. Na Turíngia, se somarmos o apoio a ambos os partidos, obtemos cerca de 48% dos votos. Isto começa a assemelhar-se aos tempos da República de Weimar, que foi atingida pela Grande Depressão no início da década de 30. À época, os partidos democráticos no centro político foram simultaneamente desafiados pelos nazis e pelos comunistas, de modo que os dois movimentos extremistas acabaram por ganhar mais de 50% dos votos. Naquela época, porém, os nazistas e os comunistas lutavam entre si até a morte. É por isso que as comparações com a República de Weimar aparecem cada vez mais no debate público alemão como uma lembrança ameaçadora. Em janeiro, Manfred Gunner, chefe do Instituto de Pesquisa Força, alertou para esta situação. Ele disse que a proliferação de novos grupos cria uma situação em que a Alemanha, abre aspas, está ameaçada pela fragmentação do sistema partidário e pelo perigo de um regresso às condições de Weimar, fecha aspas. E estas condições favoreceram os partidos mais radicais em tempos de colapso econômico. Assim, a persistência da atual crise econômica aumenta o risco de se tornar política. Não é de estranhar, portanto, que Friedrich Merz tenha alertado no seu discurso em fevereiro, abre aspas, a Alemanha se tornou uma entidade na Europa que está indo na direção errada quando se trata de políticas energética e climática. O governo alemão terá que perceber que ninguém mais está fazendo o que estamos fazendo aqui na Alemanha. E isto não é por causa dos outros, mas porque decisões fundamentalmente erradas estão sendo tomadas aqui, fecha aspas. Mas este diagnóstico das causas da crise econômica parece tímido. Para superá-la, o governo alemão teria de empreender uma série de reformas que permitam à economia do país recuperar a sua antiga competitividade. Por exemplo, teria que livrar-se da burocracia, tornar o mercado de trabalho mais flexível, mudar o sistema de benefícios para incentivar o emprego, reformar a política de imigração para que os emigrantes economicamente valiosos permanecessem na Alemanha, baixar os preços da energia e restaurar a inovação. A lista de mudanças necessárias é longa e não parece fácil. Entretanto, o ritmo da mudança está acelerado. Portanto, é razoável supor que nos próximos meses a crise econômica se tornará uma crise política. A sua extensão e impacto não podem ser previstos exatamente, mas, se a crise continuar, as consequências poderão ser fatais para o futuro, não só da República Federal da Alemanha, mas também de toda a União Europeia.